Olá, amigos do canal de Olhos Bem Abertos, sou a Anísia Ontem e novamente nos reunimos aqui para falarmos sobre os ensinamentos de Jesus, assim como também entendermos melhor toda a sua passagem aqui no planeta Terra, enquanto num corpo físico como nós. Nós vemos que Jesus, né, ele veio realizando alguns prodígios que são bem notáveis. São pessoas que foram agraciadas de alguma forma de sair, né, de algum mal, de alguma doença, mas entender por que todos não foram agraciados por Jesus, muitas vezes, é colocado em xeque. Porque se ele estava aqui, onde ele estava rodeado de pessoas doentes. E por que apenas alguns? Mas antes de nós entrarmos no tema, eu vou pedir para que você deixe o seu joinha, compartilhe e deixe o seu comentário também. Eu agradeço e assim vocês me ajudam também nesse trabalho de expansão dos ensinamentos de Jesus. Quando Jesus, ele recomendou sobre o jejum, que como nós vimos no vídeo anterior, Jesus, onde ele andava, a multidão se apinhava, então era muito complicado, eu acredito, para ele se movimentar, porque a multidão estava sempre em redor dele, ou de redor dele, para assediá-lo, pedindo sempre que o ajudassem, pedindo para que ele realizasse, né, aquilo que mais estava trazendo dificuldade para cada um. E aqui no relato, em Mateus 9, 18, versículo 18 em diante, conta que no meio daquela multidão toda chegou um chefe da sinagoga, né? E saudou Jesus, ele adorou Jesus dizendo, né? Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, põe-lhe a sua mão e ela viverá. Então esse homem tinha plena certeza que Jesus traria, né, essa menina novamente à vida. E Jesus então levantou-se de onde ele estava e ele seguiu esse mestre em Israel, né? Mas quando ele estava no caminho, tinha uma mulher que tinha um fluxo de sangue, ou seja, ela tinha uma hemorragia há 12 anos e ela já tinha gastado muito, né? Todos os seus bens já tinham ido por conta dessa doença e ela não conseguia se libertar. Então, naquele mundo de gente, né, todo mundo se empurrando ali para ficar perto de Jesus, a mulher deu um jeito, se aproximou e tocou na ponta da túnica de Jesus. E na hora a mulher sentiu que ela tinha tido uma melhora, na hora, então ela percebeu que alguma coisa mudou nela. E Jesus deu uma parada e perguntou: quem me tocou? Porque eu sinto que de mim saiu virtude. Então, merece, né, uma explanação essa afirmativa de Jesus. Nós sabemos que Jesus, ele tinha assim um amplo campo energético, algumas pessoas falam a aura, né? E ele tinha um amplo campo magnético e ele sabia exatamente da competência ou do poder que ele era investido aqui na Terra. E quando a mulher toca, ele percebe que existe uma oscilação nesse campo energético imenso e Jesus então percebe que alguém havia tocado. Vamos fazer uma análise. No meio daquele empurra-empurra, no meio de tanta gente, no meio
daqueles aflitos, aquele pai desesperado porque a filha tinha morrido, e Jesus para e fala, alguém tocou em mim, quem tocou em mim? Os apóstolos com certeza ficaram meio desconcertados, porque eles devem ter, ou pelo menos, né, acredito que Pedro, que estava sempre ao lado de Jesus, deve ter falado, mas Senhor, tanta gente, né, nesse circuito nosso aqui empurrando, como nós vamos saber quem lhe tocou? Mas Jesus sabia que tinha sido tocado, e isso é muito importante. É muito importante para nós, porque, colocando isso na nossa realidade, como nós deveremos tocar Jesus? É através da nossa vontade, é através da nossa transparência. Então, quando nós estamos aflitos, quando nós estamos desesperados, nós devemos sim fazer como essa mulher que havia 12 anos doente. Nós devemos tocá-lo, e como nós não temos a condição de tocá-lo fisicamente, então nós devemos tocá-lo através do quê? Do nosso coração, do nosso desprendimento numa oração com toda a sinceridade e confiança nele. Então, nesse momento, Jesus vai perceber que nós o tocamos e, diferentemente daquela multidão, ele vai saber exatamente quem o tocou e por que ele foi tocado. Foi assim, foi um pedido de socorro, foi uma canalização de toda a esperança de alguém que já não tinha mais esperança pelos meios convencionais, que seria a medicina. A mulher, ela se sentiu envergonhada e ao mesmo tempo, no íntimo dela, ela pensou, não é bom que eu não assuma o que eu fiz. E ela vai e fala para Jesus, fui eu que toquei nas tuas vestes, mestre. E Jesus olhou para ela sem nenhuma recriminação e falou, tenha bom ânimo, a tua fé te curou, né? Ou te salvou. Então, nesse momento é que nós temos que ter o entendimento. Aquela mulher, com certeza, ela não vive até hoje. Ela deve ter tido essa melhora, teve uma sobrevida, mas depois, evidentemente, que ela teve que morrer um dia. Assim como nós também. Por mais desespero que nós tenhamos em nosso coração, quando nós pedimos, nós queremos alcançar aquilo que pedimos. Só que assim, para a mulher, ela tinha certeza que ela tinha ainda o que realizar. E para nós também temos certeza daquilo que queremos e devemos realizar. Mas sabemos também que em determinado momento nós sairemos desse corpo físico, abandonaremos esse corpo físico e seguiremos o nosso caminho. Então, é essa diferenciação que nós temos que fazer. Enquanto nós aqui, né, investido de um corpo material, nós temos realmente que procurar o nosso melhor, procurar a nossa cura, né? Mas, evidentemente que em determinado momento nós estaremos fora do jogo físico, nós estaremos numa outra dimensão, estaremos vivenciando outras experiências e vai depender do nosso grau também de compreensão agora para desfrutarmos da nossa consciência depois. E na sequência, né, Jesus estava com dois pedidos. Não foi bem um pedido, foi mais né, uma ação da mulher,
mas tinha ainda a filha daquele Jairo, daquele mestre em Israel, que segundo o pai, havia morrido naquele instante. E Jesus então segue para lá, né? E para casa desse mestre em Israel. E quando ele chega lá, estava maior alvoroço, ou seja, os preparativos já estavam começando para o velório, para o sepultamento, e todo mundo chorando, porque era uma menina ainda, uma menina moça. E Jesus, né, chega lá e fala para eles: o que está acontecendo? Por que vocês estão assim tão desesperados? A menina não morreu, ela dorme. E aí ele retira todas as pessoas, ele levou alguns dos discípulos junto com ele. Então ele levou Pedro, levou João, levou Tiago, esses 3 estavam com ele, se não me engano tinha mais um o acompanhando. E então ele pega o pai e a mãe da menina e esses que ele escolheu ali dos apóstolos, entrou no aposento onde a menina estava sendo preparada já para ser velada. E Jesus segura nas 2 mãos da menina e ele fala em aramaico, porque o aramaico era uma linguagem popular, porque o hebraico era considerado um idioma sacro, santo. Então só podia se expressar em aramaico em público. Então Jesus usava muito aramaico. Então Jesus fala Talita cumi. Talita significa menina moça, né? Cumi, levante. E quando ele diz Talita cumi, a menina levanta e ele entrega a menina para os pais, que ficam felizes, né? E dão assim, claro, graças, né? Pela filha estar ali, novamente nesse mundo físico, que também, certamente, em determinado momento, teve que, talvez, né, na sua velhice, ela teve que morrer, ela não está viva até hoje, assim como a mulher com fluxo de sangue. Mas o que eu quero unir aqui é aquela mulher que já há 12 anos sofria com o mal e que não morreu. E a menina, no auge da sua saúde, morreu, né? E ele diz, a menina apenas dorme e a menina levanta. Hoje nós temos a nossa medicina, com todo o conhecimento, cada vez mais amplo a respeito da fisiologia humana. Então, nós temos, os médicos são capazes de fazer um ressuscitamento, como eles dizem, através do quê? De descargas elétricas no coração. E isso se chama, o procedimento se chama ressuscitamento. E Jesus, ele já tinha um conhecimento muito grande a respeito da fisiologia humana e da fragilidade e onde poderia acessar para fazer com que tudo voltasse ali, como se tivesse, né, aquele aparelhinho medindo ali nas ondas do coração. Então Jesus sabia isso dentro da sua mente. Então Jesus olha aquela menina e ela tinha tanta coisa para fazer, ele falou, levanta, menina, levante, ou talita cumi. E aí, fazendo esse paralelo, nós percebemos, né, que se colocarmos em nós, na nossa vida, no nosso dia a dia, quantas vezes, né, porque provavelmente Jesus nos olha ainda como seres inexperientes. Então Jesus fala para nós várias vezes ao dia, várias vezes na semana, várias vezes no mês, levanta, né? Nos chama pelo nome e levante. Então, nos momentos em que nós estivermos fraquejando, nós deveremos lembrar, né? Que pedir que Jesus segure as nossas mãos.
porque se nós tivermos ainda o que realizar, nós levantaremos e iremos à luta. Assim como aquela mulher também que estava ainda, né, com as suas capacidades perfeitas, mesmo doente, ela podia andar, ela pôde até elaborar um plano para chegar perto e tocar Jesus. E ela foi curada, né? Assim como a menina também levantou-se. Então, quantas vezes nós deixamos de tocar na orla ou na ponta da túnica de Jesus? Quantas vezes nós permanecemos imóveis, deitados, sem oferecer, né, ou pedir que Jesus nos segure pela mão e que nós possamos nos mover? Quando isso, né, nós começamos a entender dentro do nosso íntimo, nós realizamos sim, nós realizamos a cura dos males que muitas vezes são bem periféricos, não comprometeram órgãos vitais. E quando nós estamos prostrados, nós também, segurando nas mãos dele, nós levantamos e prontamente ficamos bons e caminhamos com as nossas próprias pernas. Então, por trás de cada feito, de cada ação de Jesus, tem uma lição que cabe para nós nos momentos mais críticos. E muitas vezes, ou na maioria das vezes, nós não usamos o expediente que nós temos, que é essa força que vem dele, de Jesus, nosso mestre. Nosso mestre, nosso irmão, e aquele que nos traz o socorro em todas as ocasiões. Então, para aqueles que estão doentes, de alguma forma, né, na sua fisiologia, toque em Jesus. Aqueles que estão inertes, seja por um grande desgosto, seja por uma tristeza infinita, deixe Jesus tocar suas mãos e ouça ele falando, como ele falou com a menina, Talita Cumi. Então ele chama cada um pelo nome e fala: levante, e vamos levantar, e vamos para a nossa vida, vamos trabalhar em nosso benefício e em benefício do nosso semelhante, porque é por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para a realização desse trabalho que vai ser, uma hora ou outra, concluído aqui na Terra, que é a fraternidade, que é ama ao próximo como a ti mesmo. Então é isso, a nossa reflexão semanal. E agradeço a todos, desejo uma semana de luz, de paz, serenidade, sempre prontos para pedir ou para tocar Jesus. Até a próxima. Um beijo.